Oi. O que eu tenho sentido agora é que as energias do equilíbrio estão disponíveis e até uma impressão de que levemente antecipadamente, vamos dizer assim. É, é como se agora a gente conseguisse acessar um tiquinho lá na frente, mas a gente já está sentindo agora. A percepção é essa, tudo que existe é o agora. Então, eu só consigo perceber o que está no meu agora. Lembrei daquele filme do Sexto Sentido, né? Tem uma parte do filme em que o personagem fala algo sobre que nós só conseguimos ver o que queremos ver, entende? Todos nós estamos, de uma certa forma, presos na nossa própria percepção. Então, tudo que a gente observa no nosso mundo, seja de algo positivo ou negativo, seja de gratificações, de gratidões ou de reclamações, está na nossa percepção, é o que conseguimos enxergar. Cada um só vê o que consegue ver, cada um só escuta o que consegue escutar. Mas a percepção equilibrada que eu falo que me vem é como se uma prévia do que está na esquina já estivesse com a energia chegando nesse agora. Eu até percebi, é como, por exemplo, a energia de Libra, que é a energia do equilíbrio, que me veio agora o desenho na tela mental da balança. Setembro, final de setembro, entra o legado de Libra, mas nós já estamos sentindo a energia agora, entende? Não é uma coisa de um dia para o outro. Um dia antes do legado de Libra é uma energia, e a partir do momento que dá meia-noite é a energia de Libra. Ela já começa a ir entrando, porque é uma sobreposição com a energia que está no agora. Então, não é que algo sai 100% e algo 100% entra. É e não é. De uma certa percepção, é assim que funciona. Mas de uma outra percepção, isso aqui está saindo e isso aqui está chegando. E dá-se a sensação do vazio, do espaço intercalado entre uma energia e outra, entre o pé em um ponto e o próximo passo, né? Quando a gente troca a passada, há um momento de eixo, há um momento do centro do furacão, há um momento de vazio existencial, há um momento de vazio preenchido, há um momento de agora. E essas duas energias, elas continuam se manifestando em sobreposição. Só que é como se uma não existisse no mundo da outra. Uma está numa dimensão e a outra está em outra dimensão. Uma está numa frequência e outra está em outra frequência. Não tem aquele diapasão? Ai, meu Deus, não sei o nome. Acho que é diapasão, em que os hertz, né? Se a numeração dos hertz é diferente, pode tocar o instrumento quantas vezes quiser, que o outro não sente a frequência, ele continua estático. E só quando é o mesmo número de hertz é que o outro vai se abalar, o outro vai sentir a frequência, o outro vai vibrar em ressonância. Então, você vê, precisa estar no mesmo número, na mesma frequência. Então, esta frequência aqui que está saindo, ela está numa frequência, numa vibração. E esta que chegou, ela está numa frequência, numa outra vibração. E elas não se conectam, mas ao mesmo tempo estão sobrepostas. E ao mesmo tempo há um espaço vazio, e ao mesmo tempo a existência de uma, a existência de outra, mas uma não enxerga a outra.
Nós que estamos aqui no agora conseguimos perceber isso, porque nós estamos com essa dádiva da vida existencial de estar neste jogo da vida, tendo estas percepções. Então, nós conseguimos perceber a que está saindo, conseguimos perceber o vácuo e conseguimos perceber o que chega. Então, é a Trindade manifestada, uma das facetas da Trindade, uma simbologia da Trindade manifestada, algo que está sendo trocado de passo, algo que possui uma polaridade, outra polaridade e um eixo, e ao mesmo tempo é uma unidade. Então há algo que está saindo, o eixo central do vácuo, do vazio preenchido, e algo que já chegou. Então ela se sobrepõe e nós sentimos ambas. Nós sentimos qual a próxima palavra para ambas? Em ambas significa duas, a três, né? Que eu falei do que está saindo, do vazio e do que chegou. Então tem essas três energias sobrepostas e nós, de alguma forma, estamos conseguindo perceber essas três energias sobrepostas. Inúmeras energias, mas eu vou elencar no número 3, que é até um número forte, né? Um número poderoso, para exemplificar o que está acontecendo agora. E nada mais justo, vamos dizer assim, para explicar esse momento, que é a energia de Libra, no sentido da balança, que há um lado, um prato da balança, o outro prato da balança e o eixo. Então, a energia do equilíbrio, usando essa linha do tempo nossa, essa linearidade na terceira dimensão, de que Libra, a energia de Libra está apenas lá no final de setembro e de que ela já está se manifestando agora no final de julho, entende? Então, é uma energia sobreposta, é uma energia de trindade, de 3 pontos. É uma energia que une o passado, o presente e o futuro. É uma energia que une a passada que está saindo, o eixo de equilíbrio do corpo e a próxima passada. Você vê que o número 3 está sempre, está bem concatenado, bem enraizado neste momento desse agora. Até perceba se tem alguma sincronicidade em cima de 3 vezes, ou de número 3, ou algo assim aparecendo, porque tá bem interessante essa energia. E a energia do equilíbrio, né? A energia do triângulo, a energia da balança. Então, perdão, por mais caótico que pareça, porque tem muita energia envolvida, muita energia envolvida. É uma troca monumental. Ao mesmo tempo, há uma calmaria, ao mesmo tempo, há uma sensação de centro, de coragem, no sentido de tá tudo bem, e agora? E qual é a próxima? Qual é a próxima coisa? What's next? O que vem? O que vem a seguir? Né? Então, a impressão que eu tenho é isso, é uma energia de equilíbrio, é uma energia de... tem muita coisa sobreposta, mas ao mesmo tempo faz sentido, tudo se conversa, entende? Então, tá bem equilibrado mesmo, sabe? Tá bem equilibrado. E não sei, eu tento assim fazer como se fosse uma leitura, já estou lendo, né? Já é uma forma de leitura, mas para quem gosta de ler, a extensão dessa leitura que eu tô tendo tá sendo bacana ultimamente. Mas não sei, ao mesmo tempo que eu tô lendo isso e colocando aqui, tá fechado. Tá fechado no sentido de detalhes. É algo muito amplo, é algo muito grande.
é algo muito majestoso. Então eu estou vendo apenas todos os encaixes da peça do tabuleiro, sabe? Ao mesmo tempo, tudo se encaixando. Mas eu não consigo colocar o foco, não estou colocando o foco em pontos em que haja alguma informação mais específica, entende? É como se eu estivesse fazendo uma leitura de coletivo e todos os coletivos estão com a mesma jornada, com a mesma situação. Então, não há uma resposta específica. É algo que está no ar, é algo que está fluindo, que está acontecendo. Então, o que eu percebo é realmente essa energia do equilíbrio, essa energia de uma leve, uma palhinha antecipação, e isso é um bom sinal. Ao mesmo tempo, se você for ver, é algo, mais uma sobreposição que é bacana, porque nós entramos, né? Entramos em alguns dias no legado de Leão, se você for olhar essas questões do signo, né? E tem o portal de Leão agora de 8/8. E esse portal de Leão, para quem estuda isso, para quem acredita e usa esses arquétipos e usa isso como ferramenta nas suas experiências, nas suas vivências diárias, ele é um portal de grande transformação, de grande empoderamento, de grande coragem, de grandes mudanças. E, ao mesmo tempo em que ele é fenomenal no sentido de grandes transformações, a energia de Libra já se antecipou, entendeu? E essa energia da balança e do equilíbrio vem. Então, é como se quisesse casar no sentido de é uma grande transformação, é uma grande energia do portal de Leão, mas ao mesmo tempo o lado racional, o lado emocional, o lado equilibrado do ser humano está dentro da jogada. Então, não vai ser uma transformação de meter os pés pelas mãos, sabe? Não vai ser algo, nada impulsivo. Não tem mais nada impulsivo que possa se acontecer nesse portal para quem está conectado, para quem está alinhado. Porque a energia do equilíbrio já deu essa palhinha, já se antecipou e tudo o que está para acontecer, tudo o que está acontecendo nesse agora está plenamente equilibrado, está de acordo com o que o que iria ser manifestado coletivamente, entende? Não vai ser nada muito impulsivo, pode até parecer impulsivo, mas tem todo um racional por trás, entendeu? É como se fosse estratégico. Quando você já pensou, analisou, viu todos os lados, viu todo o cronograma, você já estudou todas as facetas, já estudou todo o documento, todo o projeto, você já entendeu todos os pormenores. Então, se você já entendeu tudo, se você já se sente seguro o suficiente para tomar as decisões da sua vida, você não precisa você não precisa das peças de teatro que você mesmo faz consigo mesmo para tentar te induzir a tomar uma atitude. Entende? Porque às vezes os atos impulsivos que a gente utiliza no nosso dia a dia para fazer grandes mudanças, alguma, não sei, alguma situação negativa que pareça negativa acontecer, alguma coisa urgente que te faça tomar uma decisão urgente, alguma coisa assim, um drama, um certo dramalhão na sua peça de teatro da vida, sabe? Que você coloca lá, digamos assim, estrategicamente para que você tome uma atitude. Então, algo que você estava postergando, você coloca uma situação dolorida para te alfinetar, para você tomar a atitude que você sabe que você deveria tomar
e então você segue por esse caminho que você queria, porque você colocou uma situação de drama no teu teatro para te cutucar, para você tomar essa decisão, porque se não fosse assim, você não tomaria. Você esperaria mais um pouquinho. Você enrolaria mais um pouquinho. Você pensaria um pouco mais, será que é isso mesmo? Sabe? E agora, com essa energia do equilíbrio chegando junto a essa energia de transformação dessa fase do portal, então significa que se você se conectou com isso, se você já se trabalhou o suficiente para isso, significa que você não precisa mais daquele drama, daquela peça de teatro, daquele cutucão dolorido da vida para te colocar num caminho. Sabe assim, quando tem, por exemplo, tem dois caminhos e você não sabe qual seguir, então você coloca um caminho como algo muito difícil ou muito assustador, ou que tem alguma coisa que o santo não bate, não dá muito certo, que é justamente para você pegar esse. Então, com uma ferramenta de dor e sofrimento e medo e alguma coisa nesse sentido negativo que você colocou justamente para você ir por onde você deveria ir, só que você precisou daquilo negativo para te induzir a pegar o outro caminho, agora você não precisa mais disso. Porque você se responsabiliza por si mesmo e não sente mais a necessidade de tanto drama, de tantos roteiros de drama na sua peça de teatro da vida para fazer isso. Então, essa energia desse portal, essa energia de transformação que auxilia na nossa transformação, que auxilia nas nossas tomadas de decisão, ela está vindo com equilíbrio na base, ela está vindo com equilíbrio no eixo. Então, você consegue tomar essa decisão simplesmente porque você quer. Tomar essa decisão porque você acha que é certo para você. Você tomar essa decisão porque você não se importa mais com a opinião dos outros. Tomar essa decisão porque você não sente mais necessidade de validação. Tomar essa decisão porque você não precisa mais de reconhecimento alheio. Porque você já se entrega tudo isso que eu falei até agora. Entende? Então, se você se entrega a tudo isso que eu falei até agora, você não sente falta dessas coisas. Se você não sente falta dessas coisas, você não vai buscar do lado de fora com as peças de teatro dramáticas dos cutucões que você fazia para você tomar as decisões que você tomava antes, que você só tomava antes, porque tinha essas cutucadas doloridas que te faziam usar esse drama para te manusear ao longo da tua própria vida, da tua própria existência, das tuas próprias vivências do que você queria viver. Eu fui por aqui, mas nossa, porque o outro lá não deu certo, aquela situação não foi legal para mim, então eu vim para cá. Olha só como aconteceu, né? Até pensei, mas vim por esse caminho. Antes você usava desses subterfúgios, dessas manipulações para tomar os caminhos, porque você ainda sentia necessidade de validação externa, de reconhecimento externo, de manter o seu avatar social, a sua máscara social, o seu me veio aquela expressão do óleo de peroba, né? Passar o óleo de peroba. E antes você sentia essa necessidade de manter essa máscara social para você conseguir fazer as suas coisas, ir por onde você realmente queria ir, mas sem estragar a sua cutis social, sem estragar as validações que você gostaria de ter, o reconhecimento, estar inserido no meio em que você está, no social, no cultural. Então agora você não está muito mais se importando com isso, você não está muito mais se interessando em validar as opiniões alheias, porque você entende que cada um tem o seu próprio mundo, que se há um julgamento externo vindo até você, se há uma crítica externa vindo até você,
Se há alguma negatividade externa vindo até você, isso é seu, no sentido de que está espelhado, entende? No sentido de que algo interno ainda carece de se autocriticar, de se autocondenar e de se autojulgar. E neste momento nós estamos nessa energia, se você estiver acessando isso, de que as suas críticas, as suas condenações, os seus julgamentos diminuíram consigo mesmo. Porque cada um tem o seu próprio mundo. Se cada um tem o seu próprio mundo, eu escolho se eu quero um mundo crítico. 100% crítico o tempo todo em tudo que eu decidir. Tudo que eu decido, o entorno parece que é contra. Por quê? Porque eu preciso que o entorno pareça estar sempre o contrário ao que eu penso, ao que eu quero expressar, a minha verdade. Porque eu preciso manter o viés social de mártir, manter o viés social do rebelde incompreendido. Qual o drama, entende? Qual o ator, qual a atriz que eu estou colocando para mim mesma na minha peça de teatro? Preciso disso. Preciso desses críticos exacerbados do lado de fora para que eu me sinta isolada e eu seja a única que esteja tentando manifestar a minha verdade e todo mundo externo parece que está contra mim. Por que eu preciso disso? Por que eu preciso dessa sensação de que o mundo não absorve a minha verdade? De que o mundo está contra mim? De que o mundo não consegue me perceber de alguma forma? Perceber a minha verdade de alguma forma? Entende? É isso que está saindo. Essa necessidade desse drama, essa necessidade de se provar como um ponto isolado de verdade, em verdade, e o mundo contra. Entende? Essa necessidade de separação de mim mesma, de você mesmo. Então há um centro em você que tem uma verdade, que é um coração, e todo o seu entorno critica isso, julga esta fonte, julga o nosso próprio ser. Para quê? Qual a necessidade? Qual o benefício? Qual o benefício de se colocar o tempo todo como vilão? Entende? Precisa? Precisa disso? Ser o vilão o tempo todo? O ambiente externo parece ser o meu vilão e eu me coloco como vítima com a minha dificuldade de expressar a minha verdade, com o meu não espaço no mundo em expressar a minha verdade. Então é vítima e o mundo é o vilão. E também invertendo isso, eu sou a salvadora e o mundo é o vilão, não aceita a minha verdade. Então o mundo parece que vai criticar, o mundo parece que vai condenar, o mundo parece que irá julgar, e eu preciso me manter em pé, íntegra, forte na minha verdade, porque eu preciso combater as opiniões que são contrárias à minha verdade. Eu preciso mostrar que eu tenho razão. Para quem? Para mim mesma? Então, quando eu coloco o externo de vilão, eu estou duvidando de mim mesma. Eu estou tentando convencer o externo de que a minha expressão da verdade é autêntica. E quando eu, entre aspas, conseguir, é o que o meu ego diz, conseguir convencer o externo de que a minha verdade é autêntica, então significa que a minha verdade é autêntica. E aí eu mesma acredito na minha verdade autêntica. Entende como a jogada do ego
se coloca sempre para o lado de fora, eu preciso convencer o externo. Então, eu acredito, eu digo que acredito na minha verdade, na minha expressão, aí eu quero que o entorno acredite nisso, mas eu, no fundo, lá por trás, o meu ego manipula para que, se o entorno, se o mundo acreditar, significa que eu estou no caminho certo. Então, é uma necessidade de validação. Entende? Uma das manipulações do ego para conosco, uma das entraria aí talvez na síndrome do impostor, alguma coisa nesse sentido, da procrastinação, da síndrome do impostor. Então, todo esse teatro pode deixar de existir. Se eu acreditar, olha, fez um eco de silêncio agora, eu não sei se vai dar para ouvir no vídeo. É muito silêncio mesmo, muito bacana. Então, se eu acreditar na minha própria expressão da verdade, de que é a minha autenticidade e de que isso basta para mim, de que essa expressão da verdade simplesmente por se expressar em verdade, em autenticidade, se eu acreditar que ela é verdadeira, que ela é suficiente para mim, que eu não preciso de provas externas para que eu perceba esta verdade como certa, como autêntica, então todo esse teatro cai por terra e a minha verdade se torna autêntica, sem eu precisar das provas do lado externo, sem eu precisar das validações do lado externo, sem eu precisar dos reconhecimentos do lado externo, sabe? É muito gostoso isso, é muito gostoso você se perceber, não sei se espero que chegue um momento que a gente consiga fazer isso o dia todo, sabe assim? Em todos os momentos. Mas por enquanto são pequenos momentos de, de expressão, de percepção dessa autenticidade e no sentido de que é isso mesmo, tá tudo bem. É o meu mundo. Todos têm um mundo, então tudo é cooperação. Ninguém atrapalha ninguém, ninguém rouba o espaço de ninguém, ninguém precisa ceder o espaço-tempo de ninguém, porque todos têm o seu próprio espaço-tempo, o seu próprio agora para manifestar. Todos são manifestadores. Então, eu percebia muito essa falta de espaço interna, sabe? E agora eu notando isso, de que todo mundo tem o seu espaço, me ajudou bastante nesse sentido. Porque aí eu consegui abrir espaço para mim, percebendo que todos têm espaço também. Então, se todos têm espaço também, eu também tenho. Só que eu precisei olhar para dentro primeiro e encontrar o meu espaço aqui dentro, ceder esse espaço aqui dentro de mim para mim mesma, para eu conseguir olhar para fora e perceber que, como eu tenho espaço aqui dentro em mim, todas as outras pessoas também têm espaço dentro delas. Entende? Então aquela situação de vou tentar não atrapalhar ninguém, eu tenho a impressão de que eu atrapalho, eu não gosto de atrapalhar as pessoas. Na verdade é o oposto. O entorno te atrapalha. Só que o meu ego não fala isso para mim, não falava isso para mim. Ele dava a impressão de que eu estava atrapalhando o outro, mas lá dentro era o outro que me atrapalhava, entende? Então, eu amorosamente me afastava para ceder esse espaço-tempo ao outro, porque eu achava que eu estava atrapalhando, entendeu? Mas tinha uma polaridade inversa e tinha o benefício da procrastinação, da síndrome do impostor. Então, agora eu vejo mais essa liberdade, eu vejo mais essa permissão para expressar a verdade e a autenticidade. Que verdade, que autenticidade? Não importa.
O que sair? O que sair de mim? O que sair da minha criatividade? O que sair através das minhas palavras? O que sair através das minhas ações? O que sair através do meu comportamento? E eu espero conseguir cada vez mais casar as minhas palavras com o meu comportamento, porque antes eu dizia uma coisa, mas eu fazia outra. Então agora a minha intenção é essa. A minha intenção é casar, é unir o que eu falo com o meu comportamento. Então é essa expressão da minha verdade, da minha autenticidade. E tentar buscar não comparar, porque cada pessoa é única, cada ser é único. Então, não adianta eu tentar comparar com alguma coisa, porque a minha mente funciona de um jeito, a minha energia funciona de um jeito, a energia do outro funciona do outro jeito, de outra forma. Então, não há comparações, porque cada um tem um mundo muito próprio. Então, eu preciso abrir em mim mesma um espaço-tempo no agora para me permitir expressar isso. Porque se eu não permitir me expressar na minha verdade, trazer essa autenticidade minha, eu não vou me ver. Eu não vou me enxergar. Eu não vou me reconhecer. Eu não vou poder me validar, porque eu não vou me ver. Entende? Se eu guardar tudo lá dentro e não enxergar de alguma forma, não colocar isso em prática de alguma forma, não colocar essa expressão dessa verdade em alguma forma de ação minha, de alguma forma de fazer meu. Fica guardado, fica inerte, fica hiberno e eu não tenho acesso a mim mesma. Isso é preocupante nesse sentido. Então, cada vez que eu me permito essa expressão da verdade, que eu me permito trazer essa autenticidade minha para fora, eu vou me sentindo mais livre, mais leve e mais perceptiva de mim mesma, do que tem aqui dentro. Sabe? Porque antes eu só olhava para fora. Eu via o mundo para fora. Não tem uma frase? Quem que fala essa frase? É Jung que fala aquela frase de... vai ter um cachorro latindo por aí. De quem... Como que é? Ai, quem tá dormindo sonha, quem tá... Gente, fugiu agora a frase. Fugiu mesmo. Alguma coisa entre dormindo e acordado. Agora fugiu mesmo a frase. Se eu lembrar depois, eu coloco na descrição a frase, sabe? E então é mais ou menos isso. Se eu não olhar para mim, se eu não me permitir a expressão, o fazer da minha própria verdade, da minha própria autenticidade, eu não me enxergo. Porque eu não trago aqui para a matéria, entende? Eu não trago para o lado de fora. Eu não trago. E então fica guardado lá dentro. Só que não é algo que eu olhe para mim e eu veja. Eu preciso manifestar isso, eu preciso acionar isso, eu preciso colocar isso em ação para eu conseguir ver essa faceta de mim. Entende? E então eu vou me percebendo cada vez mais. Eu vou conseguindo me enxergar cada vez mais. Se eu só olho para o externo, se eu só olho para o outro, eu não me vejo. E eu fico buscando no outro o reconhecimento que eu mesma estou dando para o outro, a devoção que eu estou dando para o outro, ao enxergá-lo, ao admirá-lo, ao vê-lo. E isso no mundo também. Se eu apenas colocar o outro na minha existência, eu não abro espaço-tempo no agora para mim. E então eu não consigo olhar para mim de dentro para fora e aprender comigo mesma, como eu sou, como eu me percebo, como eu me expresso, como eu ajo.
qual é as minhas habilidades, qual é a minha energia inata, qual é o meu amor em serviço inato. O que eu vim fazer aqui? Sabe? Se é que a gente precisa ter algo realmente para fazer, sabe? Porque tem aquela conversa de focarmos também no ser, apenas no existir. Mas o existir já é uma ação. Então, essa minha ação de existir, como ela é? O que ela é? Como ela é expressa? De que forma ela é expressa? Qual é quais são as minhas criatividades para me expressar internamente, para trazer o que tem aqui dentro, para pontear, trazer o que tem aqui dentro para o lado de fora. Qual é a minha energia? O que eu trago em ação para fora? O meu amor para fora? O meu serviço para fora? Se eu não faço isso e fico apenas olhando o mundo externo, olhando os outros, olhando o outro, admirando o outro, sendo devota ao outro, colocando arquétipos em pedestais para que eu os admire lá no alto, longe de mim, eu perco o espaço-tempo nesta vida para expressar a mim mesma, coisa que eu acredito que viemos aqui fazer. Para tornar esse nosso tempo aqui mais útil e benéfico para nós também. Não só vir aqui para ficar assistindo o outro. Entende? Como um voyeur. Então, essa é a percepção. Então, equilíbrio foi a percepção do momento e de que tudo está racionalmente, mas não aquele racionalmente fechado. É um racional sábio. Tudo está sabiamente, estrategicamente estruturado. Confie. Né? Confie em si mesmo. Confie na sua verdade, na sua expressão e na forma como você está caminhando na sua própria vida. Né? Veja mais a si mesmo. Olhe mais para si mesmo. Ai, essa gíria é muito velha que veio. Veio a gíria da onda do momento, gente. Isso. Ai. Millennials. Então, a onda do momento. Gente, não sei nem de onde veio isso. Deve ser de algum filme, né? A onda do momento. Estamos na crista da onda. Na onda do momento. E a onda do momento nós não estamos mais tão cegos. Nós não estamos mais tão indo com o fluxo sem saber muito o que está acontecendo. Nós estamos confiando mais no que quer que seja, que não tem aspecto, não tem corpo, mas que existe e se manifesta e sentimos. E estamos confiando mais em nós e nessa frequência que habita em nós. Então, nós estamos mais confortáveis neste fluxo, neste flow. Essa é a percepção. Achei legal. Espero que esteja bem. Até os próximos vídeos. Um beijo para você e até.